Notícia urgentíssima e gravíssima, gente, tá? Candidato de esquerda à presidência da República morre em gravíssimo acidente. O acidente foi fatal, gente, tá? Essa notícia desesperou a esquerda aqui agora neste exato momento. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, gente. Essa notícia realmente devastou a esquerda neste exato momento. Outra informação mega importante, gente, tá? Acaba de sair nova informação sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. Após o estado de saúde do Bolsonaro se agravar drasticamente, nessa última internação, ele está na UTI. Acaba de sair aqui uma notícia muito importante sobre a soltura de Jair Messias Bolsonaro. Essa notícia eu sei que ela é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. Eu vim correndo aqui para trazer essa informação para vocês. Outro ponto, gente, tá? Que a gente vai trazer aqui nesse boletim. A notícia é pior do que delação para Alexandre de Moraes, gente, tá? O Daniel Vorcaro acaba de explodir a maior bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E a informação que acaba de chegar é que essa bomba que o Daniel Vorcaro acabou de explodir é 1 zilhão de vezes muito pior do que a tão temida delação premiada, gente, tá? Chocou Brasília e o judiciário, na verdade, chocou o Brasil inteiro. E claro, gente, por fim, notícia terrível sobre Lula acabou de ser confirmada e a esquerda está completamente devastada, gente. O clima é de velório dentro do Palácio do Planalto. Claro que eu vou trazer também essa informação completa para vocês. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, gente? Estão preparados? Porque tá tenso a coisa, gente, tá tensa a situação em Brasília, tá tensa a política, o judiciário. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Porque esse vídeo aqui é um dos mais importantes que você vai assistir neste dia de hoje. Senadora Damares está em choque. Gente, a senadora Damares, ela teve acesso à quebra do sigilo do Vorcaro. E o que ela encontrou ali nessa quebra, no que ela ficou ali lendo, vendo ali, gente, tá? Os áudios, as conversas, os prints, as fotos. O que ela encontrou ali, gente, tá? Deixou ela chocada. Vejam só. Após passar o dia analisando quebra de sigilo de Vorcaro, e disse que é importante aprofundar nas investigações, ela ficou chocada com o que ela descobriu na quebra do sigilo do Daniel Vorcaro. Quer entender? Vejam. Oi, gente, saindo agora às 17h10 do Senado Federal, fiquei até às 17h. Passei o dia hoje na sala cofre, lendo os documentos da quebra do sigilo do Vorcaro, o dono do Banco Master. Eu, assessores de outros parlamentares e técnicos da CPMI. Resultado do dia. Qual é o meu recado para vocês e para a imprensa que está lá no corredor da sala cofre, mas eu não posso falar com a imprensa. O recado é o seguinte: nós precisamos prorrogar a CPMI do INSS. Sabe por quê? Porque até o dia 28 de março nós não vamos dar conta de ler os milhares e milhares de documentos que estão na sala cofre. E muitas imagens também. Então a gente precisa ou prorrogar a CPMI do INSS ou imediatamente instalar a CPI ou uma CPMI do Banco Master. Gente, só vou dizer uma coisa, que essa impressão eu posso passar para vocês. O Vorcaro tinha informantes em todas as instituições, públicas e privadas. Dentro do sistema financeiro ele tinha amigos e inimigos. E a gente precisa identificar essa rede que colaborou para essa grande fraude praticada pelo Banco Master. Hoje eu trabalhei junto com a minha assessora uma linha de investigação que é o mapeamento de todos os bens dele. Ah, mas isso já não está mapeado? Eu creio que não. Por exemplo, todas as obras de artes. Nós identificamos algumas galerias de artes no Brasil e fora do Brasil que ele fazia contato. Vamos atrás de todas as obras de artes que são dele. Ah, vimos também muitos precatórios, que eles estavam falando de créditos em precatórios. Será que a Polícia Federal conseguiu identificar tudo? Por que eu estou preocupada com os bens? Porque eu estou preocupada com o nosso BRB aqui no Distrito Federal. Eles causaram um rombo absurdo no BRB. E nós precisamos identificar, nem que seja um reloginho,
deles. Nós temos que buscar tudo, fazer arresto de tudo, para garantir aqui o que eles fizeram, para a gente cobrir aqui o rombo que eles deram no nosso BRB e, claro, em todos os investidores do Brasil. Continue me acompanhando, quero parabenizar. É isso aí, gente, tá? O ponto mais grave que ela tocou aqui, não sei se vocês repararam, gente, tá? Um pouco ali pra frente do início, ela disse o seguinte, que ele tinha informantes, né? Contato, informantes em todas as instituições. A pergunta que eu tô fazendo aqui na minha cacholinha é o seguinte, será que ele tinha algum informante dentro do STF? Ai, gente. Será que o Vorcaro tinha um informante dentro do STF? Essa é a pergunta de milhão. E com certeza essa informação vai estar dentro aí desses documentos enviados, né, para a CPMI do INSS, que inclusive está dentro de uma sala cofre para que nada vaze dali dentro. Eles entram lá, leem, fica sabendo de tudo, mas não pode vazar, não pode. É altamente sigiloso. Foi uma das regras, né, estipulada pelo ministro André Mendonça. E aí, gente, tá? Informante em todas as instituições. Agora eu fiquei muito curiosa. Será que tinha informante no STF, gente? Será? E se tinha? Quem era o informante do Vorcaro dentro do STF? Se tinha, tá? Quero deixar bem claro. Gente, a batata tá assando. Tá assando, mas tá assando. Vejam só esta bomba que acabou de explodir em Brasília. Gente, tá? Daniel Vorcaro, tá aqui, saiu no Metrópole, gente, tá? Daniel Vorcaro disse ter tido encontro com Moraes, Hugo Mota e Ciro Nogueira, e o traíra do Ciro Nogueira. Gente, eu tô perplexa com essa informação. Então, quer dizer que acaba de explodir mais uma bomba envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. Então, além do contrato de 129 milhões do escritório da esposa do Moraes, além de ter vazado ali possíveis conversas entre Moraes e Daniel Vorcaro no dia da prisão do Vorcaro, agora sai aqui uma terceira informação, a terceira bomba contra Moraes. Gente, mais um encontro com Nogueira e Hugo Mota. Por que será esse encontro? Vamos ver aqui os detalhes. Eu vou trazer o vídeo aqui explicando os detalhes para vocês. Vejam só. Falando ainda sobre Daniel Vorcaro, mas agora nós vamos lá para a coluna de Paulo Capelli. Ele traz informações para a gente que Vorcaro disse ter tido encontro conjunto com o ministro Alexandre de Moraes e também com Ciro Nogueira. Ele que eu vou pedir para minha equipe. Muito obrigada. Eles tiveram então encontro, Ciro Nogueira, Moraes e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. De acordo com conversas obtidas pela Polícia Federal, Daniel Vorcaro teria dito: acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre. Ele conversou com a ex-namorada, que é a Marta Graeff, ela que vem sendo mencionada aí também nessas conversas por conta dessas trocas de mensagem. De acordo então com a coluna de Paulo Capelli, o banqueiro Daniel Vorcaro afirmou em mensagens enviadas à então namorada Marta Graeff e obtidas pela Polícia Federal que teria participado de um encontro conjunto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o senador Ciro Nogueira e também o ministro Alexandre de Moraes. Em conversa de 20 de março de 2025, Vorcaro relatou que estava reunido com Moraes quando Mota e Ciro apareceram para conversar com o magistrado. A troca de mensagens ocorreu após Graeff questionar se ele estava acompanhado. Você está com gente aí ou está me ignorando de propósito? Perguntou Marta Graeff. Abrindo aspas aí, o Vorcaro respondeu: estou sim, acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre, não deve demorar, mas se você for dormir, eu saio e te chamo. As mensagens também registram outros encontros mencionados pelo banqueiro com o presidente da Câmara. Em conversa no dia 8 de maio de 2025, Vorcaro afirmou que Mota permaneceu em reunião com ele até a madrugada. Abre aspas. Hugo saiu daqui quase 3 da manhã, queria saber de tudo no detalhe, fecha aspas. Também o Paulo Capelli traz pra gente que jantar com Mota e empresários meses antes, em 26 de fevereiro de 2025, Vorcaro já havia citado o encontro com o deputado. Na ocasião, ele afirmou que esteve presente em um jantar na residência oficial ao lado de Mota e de outros empresários. Abre aspas, estou no jantar na residência oficial com Hugo e 6 empresários, fecha aspas, foi o que disse o banqueiro à ex-namorada.
As mensagens fazem parte da investigação da Polícia Federal, que fundamentou a terceira fase da Operação Compliance Zero. Na decisão que autorizou a prisão de Vorcaro, o ministro André Mendonça apontou indícios de um esquema criminoso que pode envolver integrantes da alta cúpula de órgãos governamentais. Procurado, Hugo Mota preferiu não comentar sobre o teor da reunião. O espaço segue aberto não apenas na coluna de Paulo Capelli, mas também aqui no Acorda Metrópolis, para que o presidente da Câmara dos Deputados possa, então, se posicionar sobre esse possível encontro entre ele e Alexandre. Falando aí. Gente, quem diria até o Hugo Mota envolvido aí nesse escândalo. Agora, deixa eu colocar essa fotinho aqui na tela para vocês, porque eu preciso aqui fazer esse comentário. Eu não vou aguentar sair daqui sem fazer esse comentário, gente. Claro, além dessa bomba, mais uma bomba envolvendo Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, mais uma reunião de Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro e mais duas grandes autoridades de Brasília. Hugo Mota, presidente da Câmara, Alexandre de Moraes se reunindo com o presidente da Câmara. Agora a gente começa a entender porque nunca sai impeachment dali, né? Agora o que mais me chama atenção é esse senhorzinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Que, na minha opinião, é um Ciro Nogueira Hasselmann, gente, tá? Um grande traidor, né? Agora o quebra-cabeça começa a fazer sentido. Todas as vezes, gente, tá? Que começava ali um burburinho, começava a colher assinaturas para processos de impeachment contra Alexandre de Moraes. Teve uma vez que o Ciro Nogueira disse que nunca assinaria um pedido de impeachment, né? Ele disse que várias vezes, não vou assinar pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Eu acho que agora tá explicado, né, gente, tá? Reuniões acontecendo entre Ciro Nogueira Hasselmann, Hugo Mota, Alexandre de Moraes. Eu acho que, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Agora está explicado por que Ciro Nogueira nunca, e já foi ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, já foi o número 2 do Bolsonaro, o homem de confiança do Bolsonaro. Vocês sabem que ministro-chefe da Casa Civil é aquele cara que abaixo do presidente é que comanda tudo, manda em tudo. Né? Até mais do que o próprio vice-presidente, porque todos os outros ministros que vão tomar uma decisão têm que passar pela autorização do ministro-chefe da Casa Civil, para vocês verem o poder que o Bolsonaro deu para este homem dentro do governo dele, para ele vir e fazer uma coisa dessas. Surge, né? Assinaturas, gente, estamos coletando assinaturas para dar processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Ele nunca assinou. E aí, gente? Agora deu para entender, né? Pessoal, triste, mas no mundo da política isso acontece. Traição, né? O que mais acontece? Traições. Vamos lá, gente, porque tem mais. Vamos falar agora sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro, notícia muito importante. Saiu aqui na CNN. Piora na saúde de Bolsonaro pressiona Moraes. Alexandre de Moraes está sendo pressionado não só por apoiadores do Bolsonaro, não só por parlamentares aliados do Bolsonaro, mas também pela defesa, pelos advogados do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes está sendo pressionado como nunca antes, após tudo que vem acontecendo com o Bolsonaro, que está na UTI, que agora neste exato momento, e corre grave risco de morte. Alexandre de Moraes está sendo pressionado a soltar Bolsonaro do regime fechado e enviá-lo para prisão domiciliar. A internação do ex-presidente Jair Bolsonaro agravou a pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes para que conceda prisão domiciliar ao ex-mandatário. Tá? A internação foi inicialmente divulgada por Flávio Bolsonaro e gerou imediata mobilização de aliados nas redes sociais. Segundo a analista política Jussara Soares, durante o Agora CNN deste último sábado, o rápido agravamento da saúde de Bolsonaro intensificou, né, os apelos para que ele seja autorizado a cumprir a pena em casa. Abre aspas. Aliados do ex-presidente dizem que agora fica muito claro que essa internação dele às pressas e o agravamento de saúde dele, tá, de modo tão rápido, aumenta a pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes, né, afirma a colunista Jussara. Ela destaca que o ministro vem sendo criticado por supostamente ignorar os alertas médicos sobre o estado de saúde muito grave do ex-presidente Bolsonaro. Então, após piora no quadro de saúde do Bolsonaro,
que está entre a vida e a morte no hospital, aliados do Bolsonaro, parlamentares e a defesa do Bolsonaro estão pressionando como nunca antes o Alexandre de Moraes para que ele conceda, gente, tá? De uma vez por todas, a prisão domiciliar do Bolsonaro para que eles, né, tenham cuidado intensivo, tenham cuidados intensivos, seja cuidado pela esposa, fique perto de familiares, para que ele tenha motivos para querer continuar vivo, gente, tá? Então, é lamentável tudo que está acontecendo. E lembrando, gente, que há um temor dentro do STF, tem uma ala do STF que vê o seguinte: se algo de pior acontecer contra o Bolsonaro, vai cair tudo, gente, tá? Vai cair uma montanha em cima do ministro Alexandre de Moraes. E agora, gente, notícia terrível sobre Lula. Daqui a pouco, gente, tá? Candidato à presidência de esquerda morreu após gravíssimo acidente. Foi fatal, gente, tá? Foi muito grave o acidente. E o candidato à presidência de esquerda não resistiu e veio a óbito. A esquerda está desesperada. Eu vou trazer essa informação daqui a pouco para vocês, porque agora Flávio Bolsonaro, essa notícia aqui, gente, tá? Deixou o clima no Palácio do Planalto, assim, clima de velório mesmo. Clima de luto, clima de velório. Flávio Bolsonaro supera Lula em destaque nas redes sociais. Agora dá para entender por que o Lula, a Janja e os cupinchas querem tanto regulamentar as redes sociais. Afinal de contas, nas redes sociais é só Flávio Bolsonaro, gente, tá aqui. O senador Flávio Bolsonaro tem conquistado terreno no ambiente digital. Desde que anunciou sua pré-candidatura à presidência da República, ele tem registrado crescimento nas redes sociais superior ao do próprio presidente. O petista, em discursos recentes, demonstrou certa resistência no universo digital. Já afirmou diversas vezes que não possui telefone celular e costuma criticar o uso constante do aparelho, né? Prática hoje disseminada entre os brasileiros. Para especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, esse tipo de crítica à dependência tecnológica pode criar distanciamento em relação ao eleitorado. Ao mesmo tempo, o avanço de Flávio nas redes ocorre em um contexto em que pesquisas indicam o empate técnico entre o senador e Lula em um eventual governo, né, no eventual segundo turno. Ou seja, nas redes sociais, Flávio Bolsonaro ganha de lavada de Luiz Inácio Lula da Silva e o desespero toma conta, né, gente, tá? Assim, é reunião de última hora, é reunião de urgência, e ficam ali debatendo o que é que a gente está fazendo de errado, onde que a gente está. Aí o Lula vai lá, critica aquelas pessoas que têm acesso à rede social, que fica... Gente do céu, Sidônio, né, que foi contratado para salvar, parece que é mais um inútil, né, dentro daquele desgoverno Lula. Para nossa alegria, gente, tá? Lembrei daquele vídeo lá. Para nossa alegria, o Sidônio é um tremendo de um incompetente. Vai ser incompetente, né? E a direita comemora, né, gente, a incompetência do Sidônio, que não tá conseguindo, né? O Sidônio, que foi considerado a tábua de salvação pro Lula, não tá conseguindo salvar o cara. Falando em salvar, gente, tá? Notícia triste hoje na política. Essa notícia que chocou o mundo, gente, tá? Candidato à presidência do Peru morre em acidente gravíssimo. Foi fatal, gente, tá? É esse que está aparecendo aqui na sua tela. Eu vou trazer todos os detalhes, gente, tá? Um acidente de trânsito próximo, né, a Ayacucho, no sul do Peru, resultou na morte de Napoleão Becerra, gente, tá? Candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores e Empreendedores neste domingo 15. Ele tinha 61 anos, seguia para um compromisso de campanha quando o veículo em que estava capotou, conforme informaram autoridades locais. O veículo que ele estava capotou e ele não resistiu e veio a óbito, tá? O prefeito, né, do distrito de Piupixaca
Balvin Wamani, né, relatou à emissora RPP que foi responsável por levar Becerra a um posto de saúde onde médicos confirmaram o óbito. O candidato Napoleão Becerra morreu, afirmou o Wamani. As 3 pessoas que o acompanhavam, né, dentro do carro ficaram feridas, seguem em recuperação. De acordo com a nota do Juizado Nacional, ele também lamentou a morte do político. Inclusive, saiu aqui imagens do acidente que resultou aí a morte do candidato à presidência do Peru, gente, tá? Luto na política nesse dia de hoje. Segundo Mônica Bergman, explosiva. Se quer notícia explosiva, gente, preste atenção no que vai acontecer. Dono do Banco Master mandou um recado poderoso a todos os agentes, principalmente ao Supremo Tribunal Federal. O recado é que ele está disposto a disparar seus tiros de canhão, se esse for o preço, para diminuir a pena da prisão que ele vai pegar, gente, tá? Então, segundo a Mônica Bergamo, o Vorcaro mandou um duro recado para os ministros do STF, né? Disse, olha, o que eu vou tirar, gente, tá? O que eu vou fazer é disparar tiros de canhão. Eu vou cair atirando, vou derrubar muita gente, né? Se esse for o preço para diminuir a pena, senão ele vai apodrecer no cadeia, vai passar o resto da sua vida na cadeia. E para diminuir o seu tempo de prisão, ele está disposto a atirar balas de canhão, tiro para todo lado, vai cair atirando, gente, tá? E segundo a Mônica Bergamo, isso gerou pânico e desespero em alguns ministros do STF. Quem será eles? Vejam só. Do mundo, pois é, a mudança, né, na defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que ele saiu o advogado Pier Paolo Bottini e entrou o advogado José Luiz Oliveira Lima, que já fez diversos acordos de delação premiada. Então essa mudança incendiou, né, as expectativas sobre uma delação premiada, né? Mas Megali ainda há um longo caminho pela frente até que ela seja de fato sacramentada. O dono do Banco Master mandou obviamente um recado poderoso para todos os agentes, especialmente para o Supremo Tribunal Federal. O recado de que ele está disposto a disparar os seus tiros de canhão, se esse for o preço para amenizar suas condições carcerárias. Então vamos começar do começo. Em primeiro lugar, não vai ser assim, chega semana que vem, delata e vai para casa, né? Uma pessoa pode delatar e ganhar liberdade, ou pode delatar e ficar ainda um bom tempo na prisão, nas mesmas condições. O que mudam as perspectivas de sair daquela situação, né? Um calendário mais ameno, ele pode negociar um calendário mais ameno, vamos dizer assim. Agora, dificilmente uma figura como o Vorcaro sai da prisão de imediato. Então vamos ver o que aconteceu, por exemplo, com Marcelo Debrecht na época da Lava Jato, né? Ele seguiu preso depois da delação. A vantagem da colaboração foi que o tempo de cárcere dele encurtou. Ele estava condenado a mais ou menos 20 anos, a pena caiu para 10 anos, ele seguiu preso em regime fechado, duras condições, por cerca de mais de um ano. Depois foi cumprir prisão em regime fechado em casa, sem poder sair nem receber ninguém. Enfim, não foi assim, agora estou na rua. Demorou bastante para ele terminar de cumprir a pena. Mas claro, entre 10 e 20 anos, né, Megali? Claro que 10 anos é bem melhor do que 20 anos preso, né? Então isso é o que deve acontecer com o Vorcaro, se é que de fato ele vai conseguir organizar uma delação que seja aceita pelas autoridades, Megali. Então, em primeiro lugar, ele tem que se convencer de que a delação é o único caminho, como parece ser, né? Eu ouvi isso até de um magistrado do Supremo, ele não vai ter outra saída. Uma vez definida a delação, quem ele vai delatar, Megali? É aí que a coisa começa a complicar. É aí que a porca torce o rabo, né, Mônica? Porque quem é que... Aí a porca começa a torcer o rabo. Quem é que está acima dele nessa organização criminal? Não é muita gente, né? Pois é, ele vai citar ministro do Supremo Tribunal Federal, né, com quem ele se relacionava, como por exemplo Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Ele tem provas de crimes cometidos por eles. Houve crimes, né, ou eram apenas relacionamento comercial, no caso do Dias Toffoli, nos dois casos, né, eles cometeram algum crime, né, que provas que ele tem, eventualmente, se ele falar sobre os magistrados, que sim, seriam muito acima dele, né, essas provas seriam aceitas pelo ministro André Mendonça, que também é integrante do Supremo. Vamos supor então que ele não tenha nada contra os ministros do Supremo, que tenha sido meramente uma relação comercial, que não exista crime na relação entre eles. Bom, aí ele vai alcançar quem? Lideranças partidárias de primeira grandeza, que tem uma capacidade grande de reação também? Não. Então, lideranças de importância secundária, né? E aí o conteúdo da delação dele não seria muito fraco para justificar benefícios maiores? Então, Megali, o caminho é bem árduo, com muitas pedras, muitas questões, muitas interrogações, e essa delação vai demorar muito para ainda, eu acho, para virar realidade, se é que vai virar realidade. Mas não deixa de ser um fato espetacular, né, o Megali, essa mudança na defesa dele e essa perspectiva de fato, uma pessoa como ele que tinha ramificações tão amplas em todos os poderes delatar, né, uma perspectiva que assusta, entusiasma algumas pessoas e assusta muita gente em Brasília, Megali. E tem...
Gente, tá aí Daniel Vorcaro, hein, disposto a delatar e entregar todo mundo. Claro, né, Mônica Berger? Ele sabe que, vou delatar e vou sair da cadeia no dia seguinte. Cara, claro que a coisa não funciona dessa forma, gente. O Daniel Vorcaro tá hoje com o melhor advogado do Brasil no quesito delação premiada, gente. Então, ele sabe muito bem, né, já informou o seu cliente como é que o rito funciona. Agora, gente, o cara tá desesperado. O cara que era acostumado com luxo, né? Apartamentos luxuosíssimos, mansão de 300 milhões em Trancoso, mansão de 400 milhões lá em Miami, Campo do Jordão, São Paulo, uma mansão luxuosa lá em Brasília, que, segundo informações, até o próprio ministro já esteve nesta mansão. Então, o cara é acostumado com tudo do bom e do melhor, lógico, tudo com o dinheiro do crime. O cara vai querer ficar preso por 30 anos, por 20 anos? Claro que não. Então, como a Mônica Berger disse, é melhor 10 anos do que 20. Né, gente? É melhor 15 do que 30. Então, é mais ou menos esse o pensamento. Então, tá aí, gente, tá? Então, segundo a Mônica Berger, o recado, tá? É que ele está disposto a disparar seus tiros de canhão, tá aqui, ó. Caso, né, esse seja o preço para ele amenizar o seu tempo de cárcere. Nossa, gente, que situação. Que situação, gente. O clima é de pânico e desespero no STF. A grande pergunta de milhão é: ele vai delatar algum ministro? Que ministro seria? O que está mais enroscado aí, né, nessa trama, nesse escândalo, é o ministro Alexandre de Moraes, né, que foi pego no flagra em conversinha, segundo informações da imprensa, né, em conversas com o Daniel Vorcaro. Tudo isso precisa ser investigado, realmente, se aconteceu ou não aconteceu. E claro, né, gente, o contrato de 129 milhões, que foi um tapa na cara dos advogados que têm grandes escritórios aqui no Brasil. E aí, gente, coloca aqui embaixo, vocês acham que a chapa dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, tá esquentando após aqui essa revelação da Mônica Berger? Tiro de canhão, hein, gente? Vai cair. Daniel Vorcaro vai cair. Na verdade, ele já caiu. Mas ele promete, cair atirando. Muita gente vai cair junto com ele. Principalmente aqueles que fizeram negócios e não conseguiu ajudar, né, a tirar ele da prisão. Vamos lá, porque tem mais. Bomba, 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 gente. O Daniel Vorcaro não vai parar por aí, não, gente. Tem muita coisa que está prestes a acontecer. Rodrigo Constantino, eu espero que a delação exigida seja envolver os ministros do Supremo, pelo menos Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, gente, tá? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli tá no olho do furacão, tá no centro do furacão no que diz respeito a esta delação premiada. Quer entender por quê? Vejam só. Daí, né, a importância dessa decisão, que muita gente foi pega de surpresa. Na Oeste Sem Filtro, que eu faço às quintas-feiras, né, a Paula fez uma rodada ali, uma enquete, e eu arrisquei que o placar ia ser 3-1. Parece que o Gilmar não precisou votar, né, então acabou 3-0. Eu não vou entrar na questão jurídica, porque temos o Marcelo aqui para falar logo depois, eu vou me ater a uma análise mais política. Agora, mesmo do ponto de vista jurídico, para um leigo, eu acho que era evidente que seria escandaloso se não houvesse a manutenção da prisão, porque substância, embasamento para isso, sem dúvida há, né? Aquilo que veio à tona é grave demais. O sujeito tinha um braço direito chamado Sicário, né, um apelido de matador de aluguel, ganhava 1 milhão por mês e morreu em condições, para muita gente, para mim, inclusive, ainda suspeitas, né, na prisão da PF. Ele queria quebrar todos os dentes de um jornalista famoso do Globo, ele queria moer aquela vagabunda da ex-empregada dele e por aí vai. Quer dizer, um sujeito desse não pode ficar solto, ele vai acuar. Isso sem falar que ele invadiu, né, gente, o sistema da Polícia Federal, da Interpol, Ministério Público, e saiu invadindo. Isso já era motivo suficiente para ele ter sido preso na hora. Tem mais. Testemunhas, ele vai obstruir a justiça, ele pode tentar fuga, né? Ele foi preso a primeira vez tentando embarcar para Dubai, enfim. Então era óbvio que ele tinha que ser mantido preso, mas daí ao Supremo fazer o óbvio vai uma distância. E muita gente estava com receio, é óbvio que a gente entende o motivo. Cássio Nunes Marques é um ministro mais discreto, vem do Piauí, foi indicado muito mais pelo Ciro Nogueira do que pelo Jair Bolsonaro. E o Ciro Nogueira, segundo esses telefones vazados aí, essas mensagens de WhatsApp, era um amigo da vida toda, né, do Daniel Vorcaro. Então, o Cássio Nunes era grande incógnita e ele bancou ali com coragem, a gente tem que admitir. O André Mendonça teria atuado nos bastidores para vender o seu caso, né, da importância dessa manutenção da prisão. Então, são os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro, né, oficialmente, que fizeram esse trabalho tão importante para o país. E pela reação
do Daniel Vorcaro, de esmurrar a mão, a gente pode apenas pensar no que exatamente ele estava vendo, né, naquela parede, talvez o próprio Cássio, talvez o Alexandre de Moraes, que ele gastou tanto dinheiro com a família para nada, né? Enfim, talvez nossas ilustres tias do Zap na audiência, mas talvez as pelelecas que ele vai ter que ficar em abstinência, mas o fato é que ele se mostrou totalmente surpreso, ele sim, ele esperava que fosse solto. Isso diz muito, isso é o relevante da análise. Então, um sujeito desses não aguenta ficar preso muito tempo, sujeito que dava as festas que dava, que vivia da forma que vivia, esse sujeito não vai aguentar ficar muito tempo na prisão. Inclusive, um amigo dele, já conversando com o jornalista, falou, eu acho que em muito pouco tempo ele delata, não tem condições de ele aguentar essa pressão, né? Ele esmurrar a parede é um sintoma disso. Então essa é a grande boa notícia, além da decisão do STF, viu? Como ele deve delatar sim, a troca de advogado fala muito, né, sobre isso. Esse foi o advogado que fez a delação, se não me engano, do próprio Dirceu e do Braga Neto também. No caso do Braga Neto não foi um resultado muito bom, né? Foi condenado a quase 30 anos de prisão, enfim. Mas a gente tem que torcer para que exista uma possibilidade de acordo que não seja tão seletiva assim. Né? Ele combina ali de entregar uns gatos pingados da política e fica por isso mesmo. Não, nós queremos delação do Poder Judiciário. A Lava Jato começou a afundar quando esbarrou no amigo do meu pai, que era por acaso o Toffoli. O mesmo agora do resort, que não era dele, mas e que recebeu uma grana de gente ligada ao Vorcaro. Então eu espero que a delação exigida seja envolver os ministros do Supremo, pelo menos o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, é o que nós precisamos no Brasil. Voltamos a sonhar, Lacombe, isso é importante. É isso aí, gente, tá? Sabe por que eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês? Eu e o Rodrigo, a gente tá numa sintonia, né, gente? Vocês viram que ele acabou de repetir tudo aquilo que eu acabei de dizer aqui pra todos vocês, no sentido de que o Daniel Vorcaro, ele vai pro tudo ou nada. Ele vai apostar todas as suas fichas na delação, porque ele não quer ficar muito tempo preso. O cara que é acostumado com mordomias, luxos, viagens. Vocês acham que ele vai querer ficar lá 30, 20 anos dentro da cadeia? Claro que não, ele vai delatar. Prova disso é que ele mudou de advogado pro maior especialista, né, no que diz respeito à delação premiada do Brasil, gente. Ele pegou o advogado mais, assim, ele é um case de sucesso nessa questão. Defendendo bandido ou gente honesta, ele é um case de sucesso. Eu já vi um jurista aqui, o Dr. Jeffrey Chiquini falou, gente, ele escolheu o maior especialista no que diz respeito a delação premiada. Inclusive o Dr. Jeffrey Chiquini chegou até a ler o livro dele com relação a essa questão. Então, assim, gente, o cara vai delatar. Por que eu deixei trazer esse vídeo aqui pra vocês? Porque eu tô vendo muita gente de esquerda, eu tô vendo parlamentar de esquerda, eu tô vendo youtuber de esquerda dizendo, não, Vorcaro não vai ter coragem de entregar a cabeça de ministro da Suprema Corte. É claro que o Daniel Vorcaro não vai ter coragem de entregar de bandeja a cabeça de um ministro para a Polícia Federal, para o Brasil inteiro. Gente, mas será mesmo? Eu acho que vai ter peito e culhão, sim. Prova disso é a escolha do novo advogado, que é o melhor nessa área de delação premiada, para desespero da esquerdalhada e de algumas autoridades, né, do alto escalão de Brasília.